Estudo de Números, capítulo 22, chegada à planície de Moabe. Versículo 1, Campinas de Moabe. Confira 26:63, 31:12, etc. É uma planície a leste do Jordão. Essa é a primeira referência bíblica a Jericó. 10. Balaão, 22:2 e 24:25. Com o capítulo 22, começam as últimas sessões do livro, que contém eventos que aconteceram nas Campinas de Moabe e as instruções de Moisés transmitidas antes que o povo entrasse na terra. Os capítulos 22 e 24 constituem uma sessão singular que nos apresenta um retrato extraordinário de um homem chamado Balaão. Ele vivia em Petor, na Mesopotâmia, ou em Arã, a terra natal dos ancestrais de Israel. Embora vivesse fora do aprisco de Israel, ele tinha conhecimento do verdadeiro Deus. E é chamado pelo Novo Testamento de profeta, 2 Pedro 2,16. Mas ele também usava feitiçaria e adivinhação. R.K. Harrison, Introduction to the Old Testament, página 630. Apresenta evidências de que Balaão era um típico adivinhador mesopotâmico. Como os oráculos passaram às mãos dos israelitas, é questão de conjectura. Balaque manda chamar Balaão, 22 do 2 ao 6. Embora não tivesse nada que temer de Israel, Deuteronômio 2:9, mas evidentemente não sabia disso. Balaque, rei de Moabe, estava muito amedrontado. Êxodos 15:15. E enviou mensageiros a Balaão pedindo a ele que amaldiçoasse o povo de Israel. Vê-se aqui que os moabitas e os midianitas trabalham junto, o que não é de admitir, visto que eram vizinhos. Gênesis 36:35. Os dois são mencionados nos versículos 4 e 7. O versículo 8 fala dos príncipes de Moabe e 31:8 dos reis de Midian. Josué 13:21. Versículo 4. Rei de Moabe naquela época, como uma referência pós-mosaica, ou a frase foi acrescentada, ou reflete o fato de que o relato todo foi inserido em época pós-mosaica. Em lugar algum dos capítulos 22 e 24, temos a fórmula comum, Deus disse a Moisés, encontrada em todos os outros capítulos. Essa seção, como o livro de Jó, talvez tenha se originado fora de Israel. Versículo 5. Petor, identificada com Pitro, no rio Segur, perto de onde desemboca no Eufrates. A caminhada de Pitru até Moabe seria de aproximadamente 630 quilômetros e duraria mais de 20 dias. E de qualquer lugar do Eufrates, a distância em tempo gasto não seria muito menor. As 4 jornadas da narrativa teriam levado cerca de 4 meses. Versículo 6. Aquele que você abençoa é abençoado. Balaque não tinha dúvidas acerca dos poderes de Balaão. 2. Os líderes de Balaão, 22, do 7 ao 14. Versículo 7 mostra que Balaão tinha transformado os seus poderes em um negócio. Confira 2 Pedro 2,15. Ele convida os líderes a passar a noite com ele. Talvez ele esteja esperando que Deus lhe fale por meio de um sonho. Confira Gênesis 20, do 3 ao 6. O versículo 12 é bem claro e Balaão não teria precisado de mais orientações. Versículo 13. O Senhor não permitiu. Balaão parece estar bem disposto. Ele omite todas as menções às maldições e ao motivo da proibição. Isso os leva a pensar que ele quer uma quantia mais alta.
3. Segunda delegação enviada a Balaão, 22 do 15 ao 20. Líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros e com promessas maiores foram enviados a Balaão, mas ele responde que não pode desobedecer a ordem do Senhor, mesmo que Balaque desse o seu palácio cheio de prata e de ouro. Versículo 18. Observe que ele diz: Senhor meu Deus. Versículo 18. Apesar da proibição tão clara do versículo 12, Balaão pede a eles que passem a noite na casa dele para descobrir melhor a vontade de Deus. Deus permite que ele vá desde que obedeça implicitamente às suas ordens, mas porque essa diferença entre os versículos 12 e 20, no versículo 20, temos o desejo mais sublime de Deus para Balaão, isto é, que ele não tivesse nada que ver com os mensageiros de Balaque, mas Balaão não estava preparado para isso. Assim, a proibição de ir foi retirada e a proibição de amaldiçoar mantida para que Israel pudesse ser exaltado e o próprio Balaão tivesse a oportunidade de aprender mais acerca de Deus. 4. Balaão e a jumenta, 22 do 21 ao 30. Versículo 22. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, Queiu, deduz do hebraico que não foi simplesmente o fato de ele ir que acendeu a ira de Deus, mas a mentalidade dele. Versículo 32, o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo. O anjo do Senhor no Antigo Testamento muitas vezes é uma pessoa divina, mas dificilmente é o caso aqui. Gênesis 22, 11. Num primeiro momento, Balaão não viu o anjo. Versículo 24, entre duas vinhas, um incidente talvez tenha ocorrido em Moabe, onde as vinhas eram comuns. Elas estariam separadas por muros. O fato de a jumenta falar tem causado considerável perplexidade. Quando lemos que a jumenta viu o anjo do Senhor, isso não nos parece uma experiência subjetiva. A maioria dos autores ou comentaristas que consideram a narrativa como histórica tem acertadamente interpretado o fato como uma ocorrência miraculosa. Alguns sugerem que Deus interpretou os urros da jumenta a Balaão na forma de fala humana. Isso pode até indicar a direção correta, mas, de acordo com o relato, o milagre não estava nos ouvidos de Balaão, mas na boca da jumenta. 2 Pedro 2,16. 5. Balaão e o anjo, 22, do 31 ao 35. Os olhos de Balaão são abertos e ele vê o anjo. Versículo 32. O seu caminho me desagrada. Confira comentário do 22. O anjo veio para frustrar a missão de Balaão e, se necessário, com a morte, e ele o adverte a falar apenas o que eu lhe disser. Versículo 34. Pequei, não há evidência de contrição profunda. 6. Balaque contra Balaão. Versículo 36. Cidade. A NTLH segue as versões que emendam o texto e trazem Ar. De ir para Ar. Confira 21:15 do Arnon. Confira 21:13. Balaão ainda não apresenta a razão porque não pode amaldiçoar o povo. No versículo 38, Balaão usa Elohim, não Javé. Ao falar com Balaque, o uso dos dois nomes é uma característica dessa seção e tem sido usada para defender a ideia de autoria composta, mas seria natural que Balaão às vezes usasse o nome que indicava de forma específica o Deus de Israel, e outras vezes simplesmente o nome que indicava o ser divino. Confira o comentário de Albright a seguir, versículo 39, Kiriat Uzote, identificação incerta. Os sacrifícios, versículo 40, não eram ofertas de gratidão pela chegada feliz de Balaão, mas ofertas de súplica pelo sucesso da missão diante deles. Versículo 40, líderes, no hebraico sarim,
grandes ministros de Estado e não membros da família real. 7. Os oráculos de Balaão, 2241. Em 1944, o The Journal of Biblical Literature publicou o artigo de W. F. Albright intitulado The Oracles of Balaam, os oráculos de Balaão, que é uma contrição extraordinária para o tópico. Os extratos a seguir são do nosso interesse aqui. O texto grego difere repetidas vezes da tradição massorética no uso dos nomes divinos e nenhuma tentativa de distribuir o material em prosa entre J e E foi bem sucedida, sem uma parcela suspeitamente grande de emendas textuais dos nomes divinos. Não há nada no material dos poemas que exija uma data no século X ou posterior em termos de composição original. Página 227. A estela de Balua, século XII a.C., prova que já havia um tipo de monarquia bem organizada em Moabe. Página 227. O nome Balaão é característico do segundo milênio e prevível em pelo menos 2 nomes de lugares. Um que sabemos tem existido já no século XV a.C., página 232. Podemos deduzir que os oráculos conservados em números 23 e 24 foram atribuídos a ele a partir de uma data tão antiga quanto o século XII e que não há razão porque não seriam autênticos ou porque no mínimo não refletiriam a atmosfera da época. Página 233. Letra A. Bamote Baal, 2241. Balaque leva Balaão a Bamote Baal, lugares altos de Baal. Sem dúvida, um santuário antigo, mas escolhido nesse momento porque era o lugar mais apropriado para se avistar dali o acampamento de Israel. Era necessário ver o povo para poder amaldiçoá-lo. Viu uma parte do povo, literalmente beira extremidade. Parece que Balaque levou Balaão cada vez mais próximo para que pudesse ver o perigo. Alguns eruditos, no entanto, acham que a palavra se refere à extremidade distante e creem que ele enxergava cada vez menos para que a influência deles sobre ele fosse cada vez menor. Assim, a Neb e aparentemente a BJ. A palavra hebraica pode se referir a qualquer uma das extremidades. Então viu Israel acampado. Em 24.2 parece apoiar a primeira opção. Letra B, o sacrifício. 23 do 1 ao 6. Os povos da antiguidade geralmente faziam a acompanhar todas as suas empreitadas mais importantes de sacrifícios, para se assegurarem da ajuda e da proteção dos deuses, mas isso se aplicava especialmente às suas cerimônias de súplicas. Balaão pede a Balaque que construa 7 altares, não como uma marca de politeísmo, mas sim porque o número 7 era sagrado para muitos povos antigos. O holocausto, uma oferta queimada, era uma oferta de sacrifício tão antiga quanto os patriarcas. Gênesis 8:20. Com base no versículo 2, parece que o rei Balaque cumpria a função de sacerdote, assim como também Balaão. Balaque deve ficar junto ao seu holocausto, versículo 3, como na presença de Deus, como um que se oferece a si mesmo e os seus sacrifícios para obter o favor dele. Versículo 3, talvez o Senhor venha ao meu encontro. Muitos estudiosos têm concluído de 24:1 que Balaão esperava que o Senhor se comunicasse com ele por meio de presságios. A expressão é um termo técnico acerca de, embora de adivinhação e revelação divina. Balaão falou com Deus a respeito de altares e sacrifícios, versículo 4.
aparentemente com o intuito de que Deus os aceitasse e lhe permitisse amaldiçoar Israel, mas foram ignorados e ele recebeu uma mensagem para passar a Balaque. C. O primeiro oráculo de Balaão, 23, do 7 ao 10. Versículo 7, Arã. No Antigo Testamento, Arã inclui o norte da Mesopotâmia, Síria, até o sul da fronteira com a Palestina e a maior parte da Arábia em torno de Petra. O rei de Moabe, confira 22.4, e os comentários de Albright anteriores. Montanhas do Oriente, Gênesis 29.1. As montanhas do Oriente estão em contraste aqui com as montanhas de Moabe, versículo 9. Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Israel porque este é objeto do favor de Deus e é diferente de todos os outros povos. Versículo 9, não se considera como qualquer nação que não se tornaram um com os povos. Essa separação não era algo meramente exterior, como mostram Êxodos 33:16 e Levíticos 20:24. Era principalmente uma separação para o Senhor. Quando o povo perdeu a sua característica de separado para o Senhor, também perdeu a sua separação exterior. Deuteronômios 30.3, em que o povo é visto espalhado entre todos os povos em virtude de sua desobediência. Versículo 10, o pó de Jacó, Gênesis 13:16 e 28:14. Continuação aqui, letra C, o primeiro oráculo de Balaão. Fui interrompido por uma ligação, não consegui terminar, mas vou lá. Versículo 7, Arã. No Antigo Testamento, Arã inclui o norte da Mesopotâmia, Síria, até o sul da fronteira com a Palestina e a maior parte da Arábia em torno de Petra, o rei de Moabe. Os comentários de Albright anteriores, montanhas do Oriente, Gênesis 29:1. As montanhas do Oriente estão em contraste aqui com as montanhas de Moabe. Versículo 9. Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Israel, porque esse é o objeto do povo de Deus e é diferente de todos os outros povos. Versículo 9. Não se considera como qualquer nação, que não se tornaram um com os povos. Essa separação não era algo meramente exterior, como mostram Êxodos 33:16 e Levíticos 20:24. Era principalmente uma separação para o Senhor. Quando o povo perdeu a sua característica de separado para o Senhor, também perdeu a sua separação exterior. Confira Deuteronômios 30.3, em que o povo é visto espalhado entre todos os povos em virtude de sua desobediência. Versículo 10, o pó de Jacó, Gênesis 13:16. Quarta parte de Israel. Israel estava dividido em 4 acampamentos. É possível que Balaão tenha conseguido enxergar apenas um. Confira 22:41. Mas o significado da palavra hebraica é incerto. Tradicionalmente, tem-se associado o significado dessa palavra com quarta parte ou quarto, mas o significado pode ser nuvens de pó. BJ nuvem, como em Albright, a Septuaginta traz povos e a Neb hordas. Morra eu e morra dos justos Yesharim, e seja o meu fim como o deles. Justos se refere ao povo de Israel. Jesurum, de Deus. Deuteronômios 32:15. Ele gostaria de morrer como um judeu piedoso, coroado com a bênção de Deus. O fim parece referir-se à prosperidade relacionada a seus filhos. A ideia de bênção depois da morte dificilmente estaria na mente de Balaão, mas ele não viveu a vida dos justos e, portanto, não morreu como eles. Josué 13:22. Letra D. O topo do Pisga 23, do 11 ao 17. Balaque
leva Balaão ao topo do Pisga. Talvez tenha sido o mesmo lugar de onde Moisés viu a terra. Versículo 13, você poderá vê-los, você verá que eu. Entende que o verbo está no tempo presente, referindo-se à vista sobre Bemote Baal. Assim também a BJ, o topo do Pisga, em Deuteronômio 3:27, oferece uma visão muito ampla. Letra E, o segundo oráculo de Balaão, 23, do 18 a 24. Como Balaque já estava em pé, versículo 17, levante-se, versículo 18, deve ser uma ordem para encorajar a si mesmo. No versículo 19, Balaão diz a Balaque que não espere que Deus se arrependa, NTLH, mude de ideia. 1 Samuel 15:29. A Bíblia às vezes fala de Deus mudando de ideia, arrepender-se, como aqui na NVI, Jeremias 18:7-10, mas isso se refere à imutabilidade de Deus, enquanto outros mudam. O dedo de Deus sempre aponta para o mesmo lugar, mas o homem se move dele para o polo oposto, a Endeshem. Versículo 21. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. Traduzidas desta forma, as palavras parecem significar que nenhuma desgraça ou problemas podem vir de Moabe sobre Israel. Entretanto, as duas palavras hebraicas que podem ser encontradas juntas em outros lugares, Salmos 10:7, podem ser entendidas no sentido moral, especialmente a primeira. A VA e a RV trazem iniquidade e perversidade, e a BJ, iniquidade e tribulação. Entendemos que esse é o significado correto. Israel é visto como o povo santo, ao qual foi aplicado o sangue da aliança, Êxodo 19:5. É o Israel ideal e não o real que está em vista aqui. Essa interpretação parece ser confirmada na segunda parte do versículo. O Senhor e o seu Deus está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Israel é visto como um povo em comunhão com Javé. Brado é a mesma palavra usada em 29.1 e Levíticos 23:24, para se referir ao toque das trombetas. Deus está sendo aclamado como rei, versículo 22. Boi selvagem, provavelmente o antílope, vivendo de forma selvagem nas colinas cobertas de arbustos, em companhia de cabras e gazelas. Estava entre os animais que os israelitas tinham permissão para comer, Deuteronômio 15:5. A R. Millard em NBD, mas a maioria o identifica com o extinto boi selvagem. Versículo 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. A primeira palavra está ligada à observação de pássaros ou à adivinhação em geral, e a segunda palavra se refere ao lançar sortes, EG usando flechas, Ezequiel 21:21, NH Snite N Cent B. Letra F, o topo do Peor, 23, do 25 ao 30. Balaque leva Balaão a mais um lugar, a Peor, versículo 28, na esperança de ser mais bem sucedido. Peor é uma montanha em algum lugar no norte do Mar Morto e defronte de Jericó, descrita como lugar que tem vista para o deserto, mas não há certeza da identificação do local. Confira 25.3. Letra G, o terceiro oráculo de Balaão, 24, do 1 ao 9. Balaão desiste de sua magia e olha para o deserto onde Israel está acampado nas campinas de Moabe. Confira 22.1. Ele vê Israel acampado tribo por tribo e o Espírito de Deus veio sobre ele. É interessante observar que somente após ele abandonar sua adivinhação, se diz que o Espírito de Deus veio sobre ele como se fosse um verdadeiro profeta de Israel. Em 23:5-16, se diz simplesmente que o Senhor colocou uma mensagem na sua boca. Acerca de outros exemplos de homens indignos profetizando, 1 Samuel 19, 20 e 24, João 11:15. Versículo 3, oráculo, uma palavra em geral associada com o nome de Javé.
veem claramente, a palavra ocorre somente aqui no versículo 15 e o seu significado é incerto. Alguns estudiosos acham que os olhos dele estavam fechados em estado de êxtase, mas confira o versículo 4. A BJ traz oráculo do homem de olhar penetrante. Versículo 4. Deus, no hebraico El 23, 22, Todo-Poderoso. Hebraico Shaddai, um nome pelo qual Deus se deu a conhecer aos patriarcas e que é especialmente encontrado em Jó. Confira Gênesis 17:1, Êxodo 6:3, Jó 5:17, etc. Os tempos verbais no versículo 4 talvez surgiram um costume. Cai prostrado, Ezequiel 1:28, Daniel 8:17, Apocalipse 1:17, que vê em clareza. BJ, os seus olhos se abrem, cremos que se refere à visão interior. Efésios 1:18, versículo 6, como vales. A NTLH escolhe um sentido raro da palavra, traduzindo fila de palmeiras, jardins, Isaías 1:30. Aloés, muito conhecido em virtude de sua fragrância, Salmos 45:8. Plantados pelo Senhor, como o jardim do Éden, Gênesis 2:8. Versículo 7, seus reservatórios de água transbordarão. O povo é personificado como um homem carregando 2 baldes transbordantes de água, aquela fonte principal de todas as bênçãos e prosperidades no Oriente Escarlate, Keil, entre parênteses, Keil, que falou. Maior do que Agag, parece que Agag era um nome genérico para o rei dos Amalequitas, assim como o faraó o era para os egípcios. A Septuaginta traz Gog, Ezequiel 38:1. Confira o versículo 20 e 1 Samuel 15:8 acerca de rei, Gênesis 17:6 e 35:11. A primeira parte do versículo 8 repete 23:22 e a segunda parte conduz ao leão do versículo 9. Flechas provavelmente se refere a armas de guerra em geral. Letra H. Balaque dispensa Balaão, 24 do 10 ao 14. Balaque bate as palmas de suas mãos, o que era um sinal de raiva, desprezo ou desespero. Jó 27:23, Lamentações 2:15, Ezequiel 21:17. E ordena que Balaão volte para casa. Balaão lembra Balaque das palavras de 22:18 e expressa a sua intenção de voltar para casa, mas antes disso ele vai pronunciar mais um oráculo acerca do que Israel vai fazer com Moabe nos últimos dias, ou dias futuros, expressões usadas constantemente na literatura bíblica posterior a respeito da época do Messias, mas épocas anteriores podem ser incluídas entre as que apontavam para aquela época. Letra I, o quarto oráculo de Balaão, 24:15 ao 24. O oráculo não trata somente de Moabe, é dividido em 4 partes que começam com as palavras pronunciou este oráculo. A primeira trata de Moabe e Edom, a segunda de Amaleque, a terceira dos queneus e a quarta de grandes potências mundiais. Temos aqui uma série de profecias, começando com a aparição do Messias e terminando com a destruição do Anticristo. Não há paralelo disso nas Escrituras, com exceção das visões de Daniel. Os versículos 15 e 16 são iguais aos versículos 3 e 4, a não ser pelas palavras que possui o conhecimento do Altíssimo. Gênesis 14, 19 e 22, Deuteronômios 32:8. Balaão afirma que teve acesso aos conselhos secretos de Deus. Jó 15:8. Uma estrela e um cetro. Ver 17:19. A menção principal desses versículos pode ser referente a Davi, que derrotou Moabe e subjugou os idumeus. 2 Samuel 8:2, do 11 ao 14, e Salmo 60:8. Mas
Como o próprio Davi aponta para o filho maior do grande Davi, a profecia da estrela e do cetro também aponta para ele. Gênesis 49:10, Salmos 45:6, etc. A interpretação estava tão difundida entre os judeus que o pseudo-messias que se levantou na época de Adriano, em quem até o Rabi Akiba acreditou, assumiu o nome de Bar Kokhba, filho de uma estrela, em consequência dessa profecia, entre parênteses, Keil. A NTLH provavelmente está correta em interpretar cetro, literalmente vara, como cometa. Moabe é naturalmente mencionado primeiro em virtude do desejo de Balaque de amaldiçoar Israel e depois Edom, o seu vizinho ao sul, porque também se opunha a eles. Confira 20:20, versículo 17, frontes ou cantos da cabeça. Jeremias 48:45. Se a tradução descendentes de Sete é aceitável, a referência é aparentemente a uma tribo desconhecida, aparentada dos Moabitas. Alguns comentaristas judeus entendiam que se referia aos filhos de Sete, filho de Adão, a humanidade, mas isso não é adequado. Melhor é a expressão da nota de rodapé da NVI, arrogantes, Jeremias 48:45, ou Neb, filhos da discórdia, com o que se entende, de acordo com a analogia de Jacó e Israel. Versículo 17, Edom e Seir. Versículo 18, que os moabitas são homens que causam confusão e brigas. Entre parênteses, Keil. Seir, versículo 18, ou Monte Seir era o nome antigo de Edom. Gênesis 32:3. Deuteronômios 2:1. Na época de Moisés, Israel não teve permissão para lutar contra Edom. Deuteronômios 2:4. Mas no futuro isso será diferente. No versículo 19, Balaão ainda está pensando principalmente em Edom, mas as palavras podem ter um significado mais amplo, referindo-se ao domínio de Israel em geral e à destruição de todos os seus inimigos. A Neb traz: ele destruirá o último sobrevivente de Ar. Vê comentário de 22:36. Mas já se tratou de Moabe. No versículo 17, Albright traduziu de forma semelhante, mas ele pressupôs uma transposição e colocou as palavras após o versículo 17. 2. Amaleque. De pior, Balaão conseguia enxergar a região dos amalequitas, que se localizava ao sul. Confira 3:29. O primeiro entre as nações, Keil. Keil entendeu isso no sentido de que Amaleque foi a primeira nação a atacar Israel. Êxodo 17, do 8 ao 16. Uma interpretação questionável. Balaão prediz a ruína final de Amaleque, destacando-se aqui o contraste entre primeiro e fim. 3. Os queneus, versículo 21 e 22. Da forma como está a tradução, aparentemente o significado é que, apesar da sua segurança aparente, os queneus serão arruinados e levados ao cativeiro pelos assírios ou simplesmente pelos assuritas. Gênesis 25:3. Outra tradução, no entanto, apoiada pelo Targum palestino e por Keil, diz: Caim não será devastado até que Assur o leve cativo. Ressalta-se que os queneus de que lemos em Juízes eram descendentes de Obabe e amistosos com Israel. Números 10:29 e Juízes 1:16. Assim, podemos entender as palavras como predição de segurança longa e duradoura para eles, em contraste com os amalequitas. Em ninho há um jogo de palavras, pois quem em hebraico significa ninho. Obadias 4 e Abacuque, Obadias 4 e Abacuque 2:9.
firmado na rocha. Não temos certeza de que a fortaleza nas montanhas se fala aqui. Os altos de Engedi são uma possibilidade, como Selá, mais tarde Petra. As palavras significam ferreiro e a presença de cobre. A sudeste do Golfo de Acaba, a região dos queneus e midianitas, confirma essa interpretação. A referência a Assur nos versículos 22 e 24 tem sido muito contestada. Em geral, se crê que se refira à Assíria, a forma grega de Assur. Albright eliminou a referência ao entender a palavra como um verbo. Eu olho, evidentemente influenciado pelo seu desejo de limitar as referências a povos que estavam ativos nessa região no século 13 a.C. A Neb elimina a palavra no versículo 22, mas não no versículo 24. Alguns eruditos a têm associado a uma tribo local. Confira Gênesis 25:3. Mas como N.H. Knight observou, essa tribo é pequena demais aqui. N.B. Isso é verdade em relação ao versículo 24, mas não ao versículo 22. M.Not aceitou a referência à Síria, mas datou as palavras de época muito posterior à de Moisés. Se, no entanto, admitimos o elemento da profecia genuína, que os discursos de Balaão certamente afirmam ser, não vemos razão por que a referência à Síria não pudesse ter validade aqui, mas há alguma incerteza na interpretação desses oráculos. 4 juízos distantes. Versículos 23 e 24. Balaão enxerga juízos tão universais que ele duvida de que alguém vá sobreviver a eles. ABJ, os povos do mar se reúnem ao norte. A Neb, quem são esses que se reúnem no norte? Isso está baseado em reposicionamento dos sinais diacríticos e em emenda textual. Versículo 24, Quitim, Gênesis 10:4, parece que o nome veio a ser atribuído a toda a ilha de Chipre, Isaías 23:1. E depois, de forma mais geral, à região costeira do Mediterrâneo Oriental. Na quarta visão de Daniel, os navios de Quitim deve se referir a Roma. Daniel 11:30. O Targum Onkelos traz romanos aqui. A Vulgata tem triremes da Itália. Em 1 Macabeus 1:1-8-5, Quitim é usado para se referir à Grécia. Eber, de onde se deriva hebreu, pode ser uma designação poética de Israel. Gênesis 10:21. A profecia pode estar se referindo à derrota dos assírios diante dos gregos e romanos, a aflição de Israel infligida por essas potências e a destruição subsequente dos impérios grego e romano. É importante observar que o versículo 23 não diz que Balaão viu Assur como viu Amaleque, versículo 20, e os queneus, versículo 21, pois os assírios ainda estavam no futuro distante. A referência da Septuaginta a Og, retomada pela JB, a ABJ em inglês, também é estranha. A Neb, seguindo a Septuaginta, traz invasores em vez de navios. Confira a NTLH, inimigos nos seus navios. J, Balaão e Balaque se separam. 24, 25. Versículo 25. Voltou para casa. 31:16. Sugere que ele não o fez imediatamente, mas permaneceu entre os midianitas. As palavras talvez signifiquem simplesmente que ele partiu em direção à sua terra ou casa.